Passador. Good morning, everyone. Sorry, but I'm going to deliver my presentation in Portuguese, right? I'm going to take the opportunity that I'm home. Ok, perfeito. Bem, eu sou Isângelo Luciano da Costa, tenho 28 anos dentro da atividade de segurança pública e dentro do que foi colocado aqui pelo Vitor, eu tenho uma vida dupla, talvez por conta da ansiedade que ele demonstrou em unir o que é prático e a pesquisa, unir a vida policial com a vida como um civil. Então, eu tenho desenvolvido uma carreira paralela, 28 anos de segurança pública, mas também uma carreira dentro da academia. Então, eu, ano passado, concluí meu doutorado em psicologia social, dentro da linha de pesquisa da psicologia ambiental. O mestrado também foi na mesma área. Bem, nós estamos aqui para falar a respeito do medo do crime e as suas interações com a CPTED. CPTED. Estou portuguesando. Ninguém está seguro. Então, é uma frase forte e que todos nós já ouvimos por diversas vezes. E essa sensação de insegurança, esse sentimento de insegurança, ele não é algo específico aqui de São Paulo, da América Latina, temos muitos representantes aqui da América Latina, é algo que está presente em todo o planeta. No ano passado, por exemplo, as Nações Unidas divulgaram um relatório em que 6 a cada 7 pessoas no mundo têm um sentimento de insegurança. Esse sentimento de insegurança ele tem diversas razões. Então, o risco percebido de um conflito armado, o risco frente a uma nova pandemia, o medo de desastres naturais, mas também o medo de ser vítima da ação de criminosos. E o mais curioso é que, em que pese nós estejamos experimentando em diversas partes do mundo a redução das taxas criminais, ainda assim as pessoas se sentem inseguras. Então, nós temos diversas publicações nesse sentido, tanto na mídia quanto na academia. Por isso é muito importante nós entendermos o medo do crime. Nós precisamos estudar o medo do crime, o conceito de medo do crime, as suas dimensões. Então, a partir da psicologia, de uma leitura da psicologia social, que é de onde eu venho, nós podemos dizer que o medo do crime é aquela ansiedade que a pessoa tem frente à possibilidade de ser vítima de criminosos. E aí a gente acrescenta alguns elementos da psicologia social, no sentido de que o medo do crime, ele altera a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e os nossos comportamentos. Então, muitas das decisões que nós tomamos no dia a dia, elas se dão muito mais pelo medo do crime do que pela possibilidade real de sermos vítimas de crime. Então, a gente precisa já estabelecer aqui uma distinção. Existe uma diferença entre o risco concreto de ser vítima do crime e o medo do crime. E aí, de novo, o medo do crime ele afeta muito mais as nossas decisões no dia a dia do que o crime propriamente dito. Então, decisões simples. Onde que eu vou sair com minha família num domingo para almoçar? Em que parque que eu vou desenvolver uma corrida, vou fazer uma caminhada? Qual o meu destino de férias? Tudo isso passa pelo medo do crime. E o medo do crime, a gente precisa estudá-lo em algumas dimensões. A primeira delas é a diferença do medo instrumental para o disfuncional. Existe um medo que é importante que nós o tenhamos. Por exemplo, aqui em São Paulo, ficar no estacionamento público, dentro do carro, falando ao celular, aumenta em muito a possibilidade de risco. Aqui, na Cidade do México, em Santiago, em Londres, em qualquer lugar. Então, a gente não pode tirar esse medo instrumental das pessoas.
Porque é importante que a gente tenha pelo menos uma dose de medo para a gente poder se autopreservar. Mas existe um medo disfuncional, que ele não está relacionado com elementos concretos. Muitas vezes, um ambiente ele não tem risco, não traz riscos reais, ele não enfrenta problemas criminais, mas mesmo assim, a partir das suas características, as pessoas nesse ambiente elas se sentem inseguras. Um outro par é o medo disposicional situacional. O disposicional é aquele medo que nós levamos conosco no dia a dia, independente de qualquer situação específica, e o medo situacional, ele está relacionado com situações específicas. Uma mulher que cruza um beco escuro, voltando do trabalho, como o Vitor falou aqui agora há pouco, ela tem esse efeito no seu organismo, sudorese, palpitação, dilatação da pupila. Então, é um medo situacional, o medo provocado por situações específicas. O último par é o medo pessoal frente ao medo altruísta. Eu estou aqui em São Paulo, então eu posso estar preocupado em andar na rua, em algum ambiente específico, com a minha própria segurança, o medo pessoal. Mas eu tenho 3 filhos. Mateus, 4 anos, Gabriela, 8, Vitória, 12, lá em Brasília. Eu estou aqui, posso estar preocupado com eles. Esse é um medo altruísta. É o medo que nós temos de que alguém, um familiar, um amigo, alguém que a gente queira bem, possa ser vítima de crime. Então, feito esse recorte teórico bem rápido, nós temos que o medo do crime ele é muito nocivo para a nossa vida, principalmente para a vida em comunidade, a vida em sociedade. Porque ele cria residentes indiferentes, as pessoas deixam de se comprometer ali com o seu ambiente, ele cria a desconfiança interpessoal, produz ameaças para a saúde. Então, as pessoas deixam de se exercitar, de ter uma vida ativa por conta do medo, deixam de aproveitar o que tem ali na sua vizinhança. A questão da economia, os comércios, os estabelecimentos comerciais se fecham, aí as pessoas precisam, como o Vitor colocou, trabalhar a 2 horas e meia de distância do seu local de residência. E o medo do crime também, ele promove uma baixa eficácia coletiva contra o crime. As pessoas deixam de se unir para resolver os problemas que vão gerar oportunidades para o crime. Então, por isso, na nossa pesquisa, que tem uma aplicação dentro da realidade da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, que vai ser apresentado mais adiante pelo Jaziel, nós estudamos especificamente 2 variáveis da CPTED, a vigilância natural e a territorialidade frente ao medo situacional. Para isso, nós usamos a escala de medo situacional do crime para espaços públicos. Essa escala ela é uma escala de 18 itens, que foram desenvolvidos ao longo dos meus estudos de mestrado e de doutorado e foram testados, inclusive foi objeto de publicação da newsletter da ICA. Tem que voltar para a luz, né? Obrigado. Então, essa escala ela tem aportes psicométricos, ela contou com a participação de juízes da psicologia ambiental, psicologia social, urbanistas, arquitetos, policiais. Então, nós organizamos esses itens, esses 18 itens, para medir o medo situacional e frente também ao medo pessoal e o medo altruísta. Na pesquisa que eu estou apresentando para os senhores aqui, nós contamos com 232 participantes, foi uma pesquisa online por meio de fotografias. Mas nós também já conduzimos uma pesquisa com 1.300 participantes, esses dados ainda não estão tabulados, então não vou trazê-los aqui. Bem, o que nós encontramos é o que está presente na literatura do medo do crime da CPTED. CPTED. As mulheres apresentam mais medo do crime do que os homens. Pessoas que tiveram alguma experiência com vitimização, seja pessoal ou altruísta, também apresentam mais medo do crime. E nós também encontramos, já que a gente está falando aqui em evidências, fortes evidências de que sinais de desordem e a violação das estratégias de vigilância natural e territorialidade geram mais medo do crime. Aqui nós temos exemplos, um par como exemplo das fotografias que nós usamos. Vocês podem observar que onde há mais vigilância natural, os scores de medo do crime, são menores do que onde há baixa vigilância natural.
eu gostaria que vocês também prestassem atenção, por favor, aqui no tamanho do efeito. Para a vigilância natural, o tamanho do efeito foi 1,79. Já para a territorialidade, nós encontramos os mesmos resultados, encontramos o impacto das variáveis. Quanto mais positiva a variável CPTED, menos medo do crime, mais o tamanho do efeito da territorialidade ele foi menor. Isso na medida do medo do crime geral e do medo do crime pessoal. E nós temos uma explicação, inclusive a partir da psicologia ambiental, para isso. Nós fizemos essa pesquisa em um parque público. São imagens relacionadas a um parque público, onde as pessoas elas não têm uma conexão direta, ela não tem as suas atividades diárias sendo desenvolvidas naquele parque. Então, em ambientes mais neutros, a vigilância natural ela tem maior impacto no medo do crime do que a territorialidade. Alguns outros resultados que nós encontramos também é que, diante das variáveis da CPTED, o medo pessoal ele tem mais impacto, ele é mais forte, tem um peso maior do que o medo altruísta. Agora, um resultado curioso, mas que também tem explicação, é em relação ao medo altruísta. Aquela relação que eu disse, que eu coloquei, que a vigilância natural tem maior efeito, quando a gente coloca o holofote no medo altruísta, ela se inverte. Ou seja, quando eu estou preocupado com a minha própria segurança, a variável da CPTED que tem mais peso é a vigilância natural. Mas quando eu estou preocupado com a segurança do meu filho, da minha esposa, dos meus pais, de um amigo, a variável CPTED que pesa mais é a territorialidade. É uma construção teórica que foi testada empiricamente, mas que precisa de ser corroborada por outras pesquisas. Essa é a terceira pesquisa que nós fazemos e nós encontramos lá na nossa realidade do Distrito Federal, com públicos diferentes, em ambientes diferentes, o mesmo resultado. Mas eu deixo aqui o convite para que essas relações sejam testadas na realidade dos senhores, na América Latina e no restante do mundo. Bem, uma outra variável que nós também pesquisamos é se a pessoa ela pertence ou não a uma força de segurança. E aqui nós fomos bem abrangentes. Então, alguém que trabalha na polícia, trabalha para as Forças Armadas, no Departamento de Trânsito, exerce atividade de segurança privada, a gente, dentro do nosso teste T, nós categorizamos como integrante de força de segurança. E quem não desenvolve nenhum desse tipo de atividade é não integrante de forças de segurança. Talvez boa parte dos presentes aqui, acho que a maioria, poderia se qualificar nesse segundo grupo. E nós identificamos que é justamente neste segundo grupo onde há maiores scores do medo do crime. Então, justamente no grupo de não pertencentes a nenhuma força de segurança que nós encontramos o maior medo do crime. Parece que é uma curiosidade, mas nós buscamos nos outlets, nas revistas, nos journals, no mundo inteiro, e não encontramos ninguém pesquisando isso. Então, um dado que eu acho interessante trazer. E essa relação, ela se sustenta frente à CPTED também, às estratégias da CPTED também, territorialidade e vigilância natural. Bem, algumas implicações de tudo que a gente colocou aqui, dentro do tempo que a gente tem. Uma vez que nós temos bem delineado o conceito de medo do crime, uma vez que nós temos as dimensões bem definidas, todo esse conteúdo pode ser utilizado nos treinamentos, nas capacitações, tanto das forças de segurança, quanto com quem trabalha dentro do nosso campo, né, da CPTED. Bem, algumas implicações também em termos de políticas públicas. A gente costuma medir o impacto das políticas públicas com uma série de variáveis. Então, o meu convite é que nós possamos a medir o impacto das nossas intervenções também a partir do medo do crime. Ou seja, a gente, quando for fazer uma intervenção, primeiro a gente mede o medo do crime, aí faz a intervenção e depois mede de novo,
e assim a gente vai ver se a intervenção que nós propusemos, de que nível que seja, se ela realmente diminuiu essa sensação de insegurança nas pessoas. Da mesma forma, a gente pode usar o medo do crime, tanto o situacional pessoal altruísta, para poder medir a produtividade da polícia. Então, no Brasil, como em boa parte do mundo, nós medimos muito a produtividade da polícia a partir de armas apreendidas, da apreensão de drogas, prisões em flagrante, quantas abordagens policiais foram realizadas, operações, mas uma forma efetiva da gente medir o impacto do trabalho policial também é se a gente conseguiu, com aquela ação, diminuir o medo nas pessoas. E como a gente trabalhou essas duas variáveis de primeira geração, territorialidade e vigilância natural, nós também entendemos que fica um recado forte, uma evidência de que, com pequenas intervenções, o que na psicologia social nós chamamos de small big, então pequenas intervenções com grandes resultados. Então, às vezes, com controle ali de desordens, remoção de pichação, a melhoria na poda de uma árvore, iluminação, enfim, com ações bem simples e de baixo custo, nós conseguimos diminuir o medo das pessoas. Bem, muito obrigado pela paciência.